Olá, eu sou Alexandre Soledade e esse é o canal Meu Mundo Autista. Muito obrigado por você estar aí. A gente vai continuar conversando sobre adolescência, mas a gente vai estender um pouco esse tema para que alcance também o jovem. Para algumas definições, inclusive de políticas públicas, jovem é aquele que vai até 24, em alguns casos 29 anos. A gente precisa deixar isso bem claro porque existe o adulto jovem. Por que eu estou falando isso? Por causa dos 3 temas que a gente resolveu. A gente vai fazer uma mesclagem daquilo que está sendo conversado na web, mais os temas relacionados à adolescência e à juventude, para que a gente possa trazer uma discussão madura e segura sobre algumas coisas que estão fervilhando na web, principalmente nas comunidades TEA. Então fica atento e sem delonga, vamos lá! Olha, a gente não sabe por onde começar, porque a treta tá feita. Então tem muita treta na internet. A primeira, que eu acho que é um pouco necessário conversar sobre esse assunto, são os cancelamentos de perguntas relacionadas ao autismo, diversidade e gênero. Se você ainda não passou por essa situação, talvez ainda você não tenha entrado numa comunidade TEA, geralmente comunidades TEAs que são administradas por pais e mães e não por autistas. É incrível, gente, como quando o autista vai perguntar sobre situações de gênero e identidade, a pergunta some do comentário. Ninguém quer falar sobre o assunto. Muitas vezes, claro que existe uma provocativa. Alguém que já tem uma bandeira muito bem enraizada sobre o assunto, joga uma batata quente, igual aquela brincadeira da batata quente, cai na mão de alguém e aí vira aquela confusão no grupo. Então, esse tipo de pergunta sem administrador, sem alguém, um moderador acompanhando, pode realmente virar treta. Mas essas perguntas têm que acontecer. Se o autista de fato está com dúvida e não é uma treta provocada, por que não responder? Escutei uma situação interessante num desses grupos, dessas comunidades gigantes autísticas, que não existe autista gay, que não existe autista lésbica, que não existe autista que não homo. Então, me fala aonde é que essa pessoa estava nesses últimos 50 anos. Então, a gente tem conversado sobre esse assunto, existe sim, há uma possibilidade muito grande em virtude da personalidade do autista. O autista não está muito interessado em definir se ele ou ela, mas sim definir quem ele é como pessoa, e não como gênero ou identidade. Então, muitas vezes é muito comum você ouvir que o autista ele não tem uma identidade definida, que ele não tem uma vontade para com o outro ou com a outra, que às vezes tem a bissexualidade, ou que existe a situação queer ou não binário. Você nunca ouviu falar disso? Então como é que você fala que não existe? Existe sim. Prova é que graças às comunidades LGBT+, que há mais, que o autista acaba sendo abraçado. Porque muitas vezes ele chega com essa pergunta nas comunidades autísticas, ninguém quer falar desse assunto porque é um assunto tema. Porque, segundo algumas pessoas, principalmente alguns pais e mães, abre aspas, eu escutei alguém falar o seguinte: o autista já tem problema demais para ficar discutindo sobre gênero e identidade. Pois é, e se esse for o problema desse autista? Problema não, a dúvida desse autista. Quer dizer que você não vai responder porque o autista... Então, quem definiu quem tem problema? Você que definiu qual é o problema da pessoa autista? Esse é um grande problema das comunidades que são administradas exclusivamente por pais e mães que ainda não abriram a mente para a dimensão do autismo. Essa é a grande verdade. Então a gente precisa tentar olhar essa situação como um avanço. As perguntas estão surgindo, que bom, mas brecar, isso não dá. Não dá para permitir que alguém de repente cercencie a sua dúvida. Não dá. A segunda coisa que eu acho que é estranho, gente, desculpa, assim, politicamente é partidário, isso eu preciso deixar claro, mesmo que algum dos meus haters venham falar que isso não existe, existe. É difícil, gente, a gente entender
alguém que levanta a bandeira autista e é conservador. Como? O próprio autista é a manifestação verdadeira da diferença. Como é que você se declara conservador? Então, existem umas situações que estão, inclusive, machucando muitas pessoas autistas, e isso fala especial para algumas comunidades e redes que dizem que defendem a causa autista. Então, que tal defender mais uma causa autista? Aqueles que, de repente, vocês não querem ouvir. Então, quando a gente fala de conservadorismo, você está falando do que é modelo de família. Qual é o modelo de família que você acha que é? Pai, mãe, os filhos, todo mundo bonitinho, tendo aquele quadro com fundo, com uma roda de vento, aquele moinho, aquilo que tem em casa, aquela família tradicional. O mundo avançou, gente. Não quer dizer que o seu mundo está errado, mas existem outros mundos. Mundos que paralelos ao seu, que existem também. Então, você aceitar ou não, talvez seja direito seu, mas você não permitir que outras pessoas vejam essa situação é complicado. Então, o conservadorismo que fica baseado absoluto, isso, se você buscar absolutismo, você vai ver que só uma pessoa mandava, só havia um certo ou errado. E aí você fala de tipo de sociedade onde tem um pai e uma mãe. Hoje tem mães e mães, gente, tem pais e pais. Então, não é o seu modelo? Tudo bem, mas é o modelo de alguém. Então, você está criticando. Então, esse modelo de conservadorismo não dá. E aí, junta a história do conservadorismo partidário. Aí começa a falar bem da direita ultraconservadora. Gente, você que é autista, talvez você não precise de BPC. BPC é uma política pública. Talvez você não precise utilizar o Sistema Único de Saúde, que também é uma política pública. Talvez os seus pais tiveram condição financeira de ter um psicólogo, um terapeuta, todo mundo na tua casa. Você está fazendo uma faculdade paga. Nossa, talvez você fez o FIES. Olha, FIES é uma política pública. Isso não são políticas de ultraconservadorismo de direita. Eu não estou falando que ninguém tem que ser de esquerda. Ser direita ou esquerda não é problema, gente. O problema é você levantar uma bandeira que por si só destrói a sua bandeira matriz, que é o autismo. Então, a carteira do autismo, a inserção da condição autista na carteira de identidade, são políticas públicas que não fazem parte do cartel de direita ultraconservador. Então, como é que você abre um site, uma comunidade, um grupo, para ficar enaltecendo que devemos portar armas, que temos o direito de responder às pessoas? Você precisa abrir seu mundo, abrir sua imagem. E aí, esses tipos de comentários abrem precedentes para situações homofóbicas, racistas, xenofóbicas e principalmente com um teor muito grande de bobagens ligados ao que é ou não é o feminismo. Eu fiquei realmente assombrado ao ver uma comunidade TEA falar que feminismo é uma coisa ruim. Isso você está pegando a bagagem do ultraconservadorismo de direita que pregou na cabeça das pessoas que o homem tem que ser o chefe da casa, que o homem toma as decisões, que as mulheres têm que ser servientes aos homens. De onde tu tirou isso? Nós hoje vivemos um modelo, por exemplo, na Bahia. Mais de 55% dos lares na Bahia são chefiados por mulheres. Aonde você está ao falar que o homem deve ser o centro? E aí a justificativa matriz é porque não consigo namorar, que as mulheres hoje são feministas. O teu problema talvez seja você, que não tem muito talento com elas. Porque, na verdade, o feminismo não é o oposto do machismo. Então, quem te ensinou isso, quem está pregando isso, está totalmente equivocado. E isso eu vejo muito nas comunidades. Falas feitas por pais e mães e falas feitas por autistas que pregam o machismo estrutural dentro do autismo. Isto não existe, tá? Não é para existir. Estamos no século 21,
precisamos entender que existem outras realidades. O autista por si só existir já é a excelência da diversidade, da diferença. Você acreditar que existe um padrão, que existe um modelo, eu acho que você está em contrassenso e, sei lá, você está muito em choque com pela sua própria condição autista. Não dá para fingir, gente, ser normotípico. Não dá para um normotípico fingir que é autista. Isso é uma condição importante e você precisa. Acabamos de passar pelo Dia do Orgulho Autista, onde temos orgulho de ser como somos. Como diria Temple Grandin, se eles estalassem os dedos e quisesse e falassem que pudesse deixar de ser autista, ela não deixaria de ser, porque faz parte de si. Então é melhor aceitar quem é do que ficar agredindo os outros que já aceitam. Uma coisa muito importante que a gente precisa deixar claro para os pais que gerenciam comunidades autísticas: é a sua opinião ou é o bem do autismo? Alguns pais são muito machistas, gente, e têm dificuldades em aceitar situações. Como existem pais e mães que são maravilhosos, existem alguns pais que não gostam nem de mencionar que o filho precisa tomar medicação, que autismo não existe, ou que defendem, inclusive, aquela bendita daquela médica que falou que depois que você casa ou tem filhos, você não é autista. Existe um monte de gente que ainda está na fase do luto da negação, que nega a condição autista dos filhos. Então, ao falar de autismo, é preciso que a gente amadureça, que a gente cresça. Porque esses jovens que estão ganhando capacidade de discernir sobre vários assuntos baseado naquilo que eles estão vendo, muitas vezes o primeiro lastro de pensamento de que eles têm como base é o seu pensamento, pai e mãe. Porque se o seu pensamento é fechado, é retrógrado, você vai construir uma pessoa que vai sofrer muito por ser retrógrado. Aqui é um ambiente em que você tem que ter a mente aberta. E aí, quando a gente fala mente aberta, vai ter sempre aquela topeira que vai dizer: ah, esse é esquerdista. Nesse momento agora que nós estamos vivendo no Brasil, todo aquele que diverge é esquerdista. Já prestou atenção nisso? Toda pessoa que não concorda comigo é bloqueada. Eu já entendi isso. Várias vezes a gente manda vídeos, aqueles de 1 minuto, e as comunidades não aceitam. O vídeo é muito bacana, só que as pessoas não querem, porque eles acham que o autista tem que viver nessa bolha azul que eles criaram. O autismo não é azul. O autista não é anjo. A gente precisa deixar isso claro. E se o autista quer ser homo, hétero, direito dele. Se ele quer viver numa família em que se resume a ele um cachorro, ele um gato, um cacto, é ele que decide. Então, vamos tentar crescer. Crescendo, a gente permite que o autista cresça. E para isso é preciso que os meus preconceitos aceitem o argumento. Então, ultradireita tem nada a ver com autista. A única coisa que você tem que lembrar: alguém de ultradireita matou um monte de gente na Segunda Guerra Mundial, inclusive autistas. Fica bem, até a próxima.